Bom dia. Bom, é um prazer estar aqui, né? Fiquei muito honrado no convite da AMD. Como o Diego falou, eu sou maître, trabalho 30 anos em restaurante, sou docente do Senac já há muito tempo. Digamos que meu conhecimento prático é Senac, teoria, mas por felicidade e por destino, sei lá que posso chamar, eu tive como colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi na teoria. Eu acho que isso que é a grande diferença e o que me fez estar aqui com vocês. Não formação, mas formação de vida, ok? Então, me decepciona muito quando eu converso com alguns amigos e a gente ouve falar da deficiência do trabalho dentro de restaurantes, ok? Quando o Diego me convidou para vir para cá, eu fiquei imaginando o que eu poderia falar. O que eu gosto de falar, o que eu sinto necessidade de falar. E o primeiro item que me veio à cabeça é falar sobre atendimento em restaurante, especificamente de um profissional que está em fase de extinção no mercado, chamado maître. Hoje, pouquíssimos restaurantes, pouquíssimos hotéis gostam de usar isso, né? A modernidade, o contemporâneo chegou para quebrar certos paradigmas, né? Ou seja, hoje você abre um restaurante e você contrata gestor de serviço, supervisor de atendimento. Se eu colocar maître, é antigo, ultrapassado. Sou de Piracicaba, lá fala demodé. Se eu contratar um garçom, nossa, ninguém quer ser garçom. Eu prefiro contratar um atendente, um waiter, um runner, enfim, várias nomenclaturas, vários nomes que foram mudados. Então a primeira coisa que veio foi falar de metria. Mas aí, quando eu tive o convite do Diego, foi bem de manhãzinha que eu li o e-mail, eu saí da minha casa e fui tomar café numa padaria. Chegando na padaria, entrei. Você vai tomar café de manhã numa padaria, a primeira coisa que você encontra é o quê? Um atendente da padaria, bem-humorado, bem disposto, preocupado com você, com tudo em ordem, né? Só que eu tive a infelicidade de entrar num estabelecimento onde o indivíduo que estava lá para fazer isso, que todos os lugares fazem, ele estava simplesmente olhando para o nada, pensando no nada, sem fazer nada. Ou no balcão de trás. Aí eu entrei, sentei no balcão. Normalmente, quando você chega numa padaria de manhã, o balcão ele está totalmente limpo, não é isso? Lá não estava, ok? O balcão estava todo cheio de café, leite, migalhas de pão, de sujeira, enfim. E eu sentei nesse balcão, ok? Normalmente, quando você vai numa padaria, a pessoa que vem, ela vem e te cumprimenta, não vai? Bom dia, te entrega um cardápio ou te oferece alguma coisa. Lá não. Ele chegou e socou o cardápio para mim, ou jogou em cima do balcão, sujo. E eu, obviamente, peguei o cardápio. Quando a gente vai em algum local, por mais fome que nós tenhamos, nós nunca sabemos o que a gente vai pedir. A gente sempre chega na dúvida. Porque em 30 anos de trabalho eu percebi que todos os clientes, todos, são inseguros e indecisos. E eles escolhem na hora o que ele quer. Aí, falar todos eu estou mentindo, mas 99,9% das pessoas. Como eu estou dentro desse 99,9%, eu acabei não sabendo o que pedir. E a pessoa que me atendeu, obviamente, nem olhou se sabia se eu era homem ou mulher. Se eu estava com fome ou se eu não estava, se eu era bonito ou se eu era feio. Porque ele não estava preocupado comigo, correto? E jogou o cardápio lá. Quando eu peguei o cardápio, ele percebeu que eu fiquei meio assim, me apoiar no balcão que estava sujo, correto? Aí eu fui limpar o balcão. Na maioria dos lugares, você encontra um pano decente, limpo, para limpar o balcão. Lá não. Lá era aqueles panos, aqueles sacos alvejados que a gente compra no Farol, correto? Que ele rasga, fica todo aqueles fiapos, ok? Que normalmente ele é mais sujo do que o lugar que ele está limpando, né? Que diferentemente nos outros lugares. E ele veio e limpou, para me satisfazer. Só que quando ele foi limpar,
ele passou no balcão, metade das migalhas ele jogou em mim, estava do outro lado. A outra metade ele puxou e jogou no antebalcão, onde estavam os copos, louças limpas que ele ia provavelmente me servir. Ok? Normalmente, quando você vai numa padaria ou numa lanchonete, num restaurante, o balcão é limpo, seco, né? Lá não. Ele ficou mais molhado do que ele estava antes. Ok? Mas eu continuei lá. Tá. Quando eu peguei o cardápio, eu estava com fome. Quando eu olhei o cardápio, a apresentação do cardápio era deplorável, em termos de sujeira, uma letra que não dava para entender nada, enfim, nada agradava aquilo ali, mas eu estava lá para consumir. Realmente, eu comecei a ler, mas nada me apetecia, me dava vontade de pedir. E eu fiquei olhando para ver se eu via alguém comendo alguma coisa que me agradasse, para eu poder pedir, ou alguma apresentação de algum alimento ali naquele momento. Mas não tinha nada, ok? E o atendente ali na minha frente, infelizmente eu sentei bem em frente com a pia. E sabe quando você abre a torneira, aí dentro daquela xícara bem ovalada, aquele jato de água, e balcão em mim. Ele nem sequer levantou o olho para ver se tinha me molhado ou se tinha molhado o balcão, e muito menos tomado uma atitude com relação àquilo. Mas tudo bem, eu continuei ali. E ele continuou lavando louça, batendo xícara com xícara, copo com copo, e conversando com o chapeiro, que estava próximo, e nem preocupado comigo ali, ok? O que é uma atitude bem difícil de se encontrar, né? Porque normalmente quando a gente vai, a gente encontra totalmente ao contrário disso, não é isso? Mas eu continuei ali. Aí, passado um tempo, entrou uma mulher. Obviamente que a atenção dele já deixou de ser eu, que tinha chegado primeiro. A atenção dele passou toda para outra pessoa, porque ela tinha dotes atrativos muito maiores, muito melhores do que o meu. E eu fiquei esquecido, correto? Depois de um certo tempo, que ele percebeu que existia alguma coisa a mais naquele local, além dos seios da mulher que tinha entrado, ele me olhou e veio para mim, e só tinha ele no balcão, e me perguntou: você já pediu? Eu pensei, vou pedir para quem? Só se for para Deus que está do meu lado, né? Porque se ele é o único que está ali e não veio me atender, eu ia pedir para quem? Mas enfim, disse que não. E ele perguntou: pode pedir. Nesse tom, eu falei: olha, que me indeciso pedir, me dá um café. Ele me responde: preto. Rapidamente veio na minha cabeça: será que eles têm café colorido aqui? Mas ainda assim eu respondi: sim. E rapidamente ele me trouxe o café e me colocou o café na minha frente e fez a pergunta que todo mundo faz, inclusive nós. Alguém sabe qual é? Quando ele chegou e colocou o café na minha frente? Mais alguma coisa? O que eu respondi? Não. Por quê? Não, porque sempre quando alguém te pergunta mais alguma coisa, você sempre vai responder não. E toda vez que você fala para alguém mais alguma coisa, a pessoa sempre responde não. Por quê? Porque se eu precisasse de mais alguma coisa, ou se eu quisesse, eu já teria pedido. Ou seja, é típico de uma atitude de atendente. Resumindo, eu tomei meu café, paguei R$2,50, saí, e quando eu saí na rua, na calçada, tinham saído duas pessoas antes de mim, que estavam indo assim, eu fui atrás, porque não dava para passar, e eu ouvi uma comentando com a outra: nossa, gostoso aquele lanche que eu comi. A outra falou: ah, é? Ela falou: nossa, eu comi um lanche de queijo branco com peito de peru num pão integral, maravilhoso. Aí me veio à cabeça o seguinte: eu entrei numa padaria com dinheiro para consumir. Tomei um café, paguei R$2,50 e saí com fome. E na rua, o meu desejo foi instigado, mas lá dentro, ninguém conseguiu me despertar a vontade de alguma coisa. Possivelmente, o dono daquele estabelecimento não viu. Ele estava lá dentro, possivelmente preocupado na parte administrativa, financeira, contas a pagar, contas a receber. Mas ele não viu que o que gera lucro para ele estava lá. E ele não estava lá. Provavelmente um gerente, se aquele local tivesse
Naquele momento, ele estava dentro do estoque, ou controlando o estoque, ou recebendo mercadorias, ou recebendo fornecedores, ou fazendo alguma parte administrativa burocrática e, consequentemente, não viu o que ele fez. Ou seja, o representante que gera, ou deveria gerar lucro para aquela empresa, estava sozinho na frente de um cliente que mantém aquele negócio aberto, despreparado, desmotivado, e se ele tivesse um objetivo pessoal, que eu acho muito difícil de ter, provavelmente ali não era o objetivo dele. Como é que ele poderia querer se preocupar com o objetivo daquela empresa ou daquele dono? E aí veio essa angústia, porque se fosse um local que eu fosse e tivesse acontecido isso, eu estaria feliz, tranquilo. Mas parece que hoje a gente sai de casa e vai num estabelecimento comercial e prepara e serve refeições, chamado restaurante, para sermos mal atendidos. Parece que isso é uma normalidade. Ao passo que quando você entra num restaurante, num bar, numa lanchonete, qualquer estabelecimento que vende comida e bebida, quando alguém olha para você, você já fala obrigado. Se a pessoa olhar para você, já fala, obrigado que você me olhou. Porque o normal é as pessoas não olharem, é as pessoas não se preocuparem conosco, ok? E parece uma normalidade isso, o que não pode ser uma normalidade. Então o que eu escolhi para falar aqui é realmente esta necessidade que o mercado tem, e que na grande parte da culpa é também nossa. Que nós esperamos hoje que as organizações, que as pessoas tomem iniciativa de baixo para cima. O Luciano falou algumas coisas bastante interessantes com relação a isso. Tá? O que é bonito hoje? Bonito hoje é você ter uma empresa e você contratar pessoas jovens, sem vício, que tenham vontade, mas que não precisam ter experiência. Só que essas pessoas, elas precisam ser direcionadas. E direcionar um profissional jovem para que ele aprenda, dá trabalho, muito trabalho. E você não sabe o que você vai tirar dele, correto? E isto, além do trabalho, nos demanda muito tempo. Então, para eu ter uma empresa e contratar um jovem para eu ensinar, primeiro, eu preciso saber ensinar. Não basta eu saber fazer. A primeira coisa que eu preciso é saber ensinar, porque tem muita gente que sabe fazer muito bem, mas não sabe passar aquilo que sabe, que faz. Depois, eu preciso ter tempo. E normalmente é uma coisa que eu não tenho. Depois, eu preciso ter conhecimento, que é outra coisa que dificilmente também eu tenho. Então, quando eu contrato alguém jovem e coloco na minha empresa, eu preciso dar a ele garantia e condições para que ele desenvolva o trabalho, mas eu preciso ensinar o que ele precisa fazer. Porque aquele rapaz que me atendeu lá na padaria, ele não fez aquilo de caso pensado. Ele fez porque ele estava acostumado a fazer. Ele fez porque nós normalmente aprendemos por osmose, ok? Possivelmente a maioria de vocês aqui ou são empresários, trabalham com isso, ou já viram isso, enfim, tá? O que é normal? Eu tenho uma empresa, eu tenho um restaurante, correto? Eu contrato alguém jovem, perfeito? Sem vício, tá? Porque quando eu contrato uma pessoa experiente, eu estou trazendo uma carga de coisa boa, mas atrelado a ela também trago uma carga muito grande de coisas negativas, perfeito? E tirar esses vícios para ensinar o certo é muito mais difícil do que ensinar o certo já de cara. Só que, normalmente, o que nós fazemos? A gente vai lá, contrata o indivíduo, escolhe o melhor profissional que nós temos lá dentro. Por exemplo, se no restaurante você escolhe um garçom, aquele que você confia plenamente. E realmente, normalmente a gente acerta. A gente escolhe porque ele é uma pessoa profissional, ele chega no horário, ele cumpre os deveres, ele tem ética, ele se preocupa mais com os deveres do que com os direitos dele. Ele é uma pessoa que segue à risca todas as normas da empresa. Ele é uma pessoa bem relacionada com o cliente, ele atende bem, ele tem um monte de coisas boas. E eu pego esse jovem que começou, sem experiência, e coloco do lado. E ainda falo para o jovem assim, olha, você está trabalhando, você vai trabalhar com o melhor garçom que nós temos aqui, com o melhor atendente. Colhe nele e aprenda tudo o que ele está fazendo, porque ele é o melhor aqui dentro.
E vou para o experiente e falo, olha, essa pessoa está começando agora, não conhece nada, eu quero que você passe tudo que você conhece, que você sabe, que você faz para ele. E acho que já ganhei o jogo, correto? Esse rapaz, que é muito bom garçom, que é muito bom profissional, se ele souber ensinar, ele vai ensinar. Mas se ele não souber, por melhor que ele seja, ele não vai conseguir ensinar. Se ele tiver tempo para ensinar, ele vai ensinar. Mas ele também tem o trabalho dele, porque se ele ensina, ele não faz o dele. Se ele faz o dele, ele não consegue ensinar. Correto? Por outro lado, ele tem que ter muita segurança de saber que ele está ensinando, mas não para que o outro tome o lugar dele. Que a grande maioria das vezes nós temos esse péssimo hábito, né? Não vou ensinar, porque se eu ensinar ele, ele vai puxar do tapete. E aí só ensina aquilo que interessa a ele, correto? Mas digamos que ele tenha tempo, que ele saiba fazer e que ele não tenha essa insegurança de passar essa informação. Ele vai ensinar um monte de coisa boa, correto? Ou seja, tudo aquilo que ele faz. Só que ele, por melhor que ele seja, ele não é perfeito. Em determinado momento, ele vai sobrou uma sobremesa, um sorvete, e no caminho da cozinha ele foi escondido lá e comeu esse sorvete. E o jovem viu. Tudo aquilo de bom que ele ensinou, se ele ensinou, cobrou, ensinou de novo, cobrou, ensinou, cobrou, ensinou, as coisas boas o jovem pode vir a fazer, pode. Mas aquele sorvete escondido que ele comeu, não precisa nem ensinar. 2 minutos depois o jovem vai estar lá fazendo. Porque as coisas erradas a gente aprende muito facilmente, sozinhos. Nós profissionais somos iguais à criança. Ensinar uma criança a falar uma palavra certa, demora. E ela começa falando errado. Se quer ensinar uma criança a falar papai e mamãe, é muito difícil. Ela começa ainda papá, mamãe. O tio fala um palavrão na cozinha, ela sai falando certinho, letras garrafais, sozinha. E aí de você de tirar isso da boca dela. Os profissionais com quem nós trabalhamos também. Então o grande mal nosso é que a gente acredita que as pessoas vão aprender sozinho o que é o certo, mas não vão. Elas precisam ter direção, elas precisam ser direcionadas, elas precisam ser cobradas, elas precisam ser supervisionadas, ok? E é isso que normalmente nós pecamos, porque nós não temos tempo para isso. Nós não temos, muitas vezes, essa disponibilidade de ensinar o próximo. Claro que também depende do próximo, né? Porque eu ensino quem faz errado, mas dificilmente eu consigo ensinar quem não faz, correto? Porém, eu preciso sempre estar ciente. Quando eu era bem pivetinho, eu via dizer assim, quem engorda o boi é o zóio do dono, né? Hoje, muitos de vocês aqui, obviamente, já perceberam que hoje nós criamos sistemas para engordar o boi. O dono não precisa ficar lá no pasto olhando, tá? Os sistemas funcionam. Só que os sistemas funcionam quando você vai fazer controle. Controle de estoque, controle de vendas, controle de relatórios. Isso funciona, mas cliente não funciona. Cliente, eu tenho que estar ali presente, olhando a satisfação, sabendo que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um gosto, cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem um objetivo. E se eu não perceber isso, como é que eu vou conseguir fazer com que ela se sinta bem no meu local, na minha empresa? Correto? Por isso que hoje, se eu sou o proprietário de um restaurante e eu não posso estar lá, e eu não acredito que quem engorda o boi é o zóio do dono, eu tenho que ter alguém que vai fazer essa parte por mim. Por isso, quando alguém pergunta, ou alguém compra, ou alguém me consulta para uma melhora no atendimento, a primeira coisa que eu pergunto para um dono de um restaurante, quando ele vem me contratar, é o seguinte: para você, quem é a pessoa mais importante dentro do restaurante? E quase todos os proprietários respondem que a pessoa mais importante é o cliente. Mas não é o cliente para ele. Para um dono de restaurante, a pessoa mais importante é o gerente dele. É a pessoa em quem ele está dando autoridade para olhar como se fossem os olhos dele. E aí eu vou lá no gerente e pergunto: escuta, para você, quem é a pessoa mais importante dentro do restaurante? E do gerente eu também ouço o cliente, mas para o gerente não é o cliente. O gerente, se ele tem um maître, é o maître a pessoa mais importante. Porque quando ele não estiver lá, é o maître que vai garantir que toda a equipe trabalhe em equipe. E se tiver um maître, eu chegar e perguntar para você, quem é a pessoa mais importante dentro do restaurante?
O maître vai me responder, é o cliente. Mas o maître não é o cliente, o maître é o garçom. Porque o maître, num restaurante que tenham 20 mesas, ele não consegue atender 20 mesas. Ele tem que delegar isso para alguém. E quem vai atender essas mesas são os garçons. E quem vai garantir o emprego dele são os garçons. Aí sim, quando eu chegar no garçom e perguntar quem são as pessoas, quem é a pessoa mais importante aqui dentro para você, o garçom tem que me responder, é o cliente. Porque é o cliente que paga o salário dele. Agora, se eu não respeitar essas ordens, ok? E se o dono achar que a pessoa mais importante é o cliente, ele acaba esquecendo que quem vai garantir a permanência, o retorno e a divulgação daquele espaço é a pessoa que está tete a tete com o cliente. Vamos fazer uma análise bem simples. Ou seja, tudo isso que eu estou falando, vocês já sabem, decore e saltear atrás para frente. Não estou falando nada de novidade, ok? Só que às vezes a gente tem uma tendência a esquecer as coisas simples. A gente se preocupa com coisas grandiosas, normalmente, né? Por isso que todo mundo sabe o segredo do sucesso, mas poucas pessoas fazem sucesso. Se nós falássemos aqui de atendimento, todo mundo sabe o que é um bom atendimento. Todo mundo. Mas poucas pessoas conseguem fazer um bom atendimento. Alguém sabe me responder por quê? Todo mundo sabe que é um bom atendimento, mas poucas pessoas conseguem fazer um bom atendimento. Por quê? Porque é muito difícil eu colocar na prática aquilo que eu conheço na teoria. Se eu pegar um livro de atendimento e entregar para vocês, e vocês decorarem o livro, não tem garantia nenhuma que você vai fazer um bom atendimento. Porque atendimento é sentimento, é vivência. Quando eu comecei a trabalhar como garçom, eu larguei tudo, larguei faculdade para trabalhar de garçom. E eu ouvi dizer uma palavrinha, uma frase que era característica: garçom. Eu fui fazer um curso de garçom e as pessoas diziam assim: o quê? Garçom? Fazer curso de garçom? Você é louco? Para ser garçom precisa fazer curso. Por outro lado, eu vi as pessoas dizendo assim: quem tem dom vai ser médico, engenheiro, artista. Quem não tem dom nenhum vai ser garçom. Ou seja, eu cresci sabendo disso, ok? Só que na minha concepção isso não é verdade. Porque quem não tem o dom para ser garçom não consegue ser garçom, não consegue atender outras pessoas, não consegue ser maître, não consegue ser um gerente de um estabelecimento lidando com serviço. E o dom, né, é uma arte, eu chamo a arte de bem servir, que é muito mais do que você colocar um prato de comida ou uma bebida na mesa. É você se doar para o próximo. Enquanto nós tivermos que pintar uma cadeira dentro de um ônibus para dizer que alguém pode precisar mais do que você, é sinal que a gente ainda não sabe servir o próximo. E ser garçom é isso. Por isso que quando nós temos um gerente, um proprietário que vai contratar alguém para trabalhar e ser, você vai delegar a ele a responsabilidade de atender outro, ele sempre busca algumas aptidões, mas dificilmente ele busca essa aptidão, que é o dom do servir. Ok? E aí é uma grande falha nossa também. Nós contratamos errado. Ok? Ou seja, eu sou gerente, eu sou maître, mas quem contrata o meu funcionário é o meu gerente. Mas o meu gerente fica lá dentro do estoque, comprando mercadoria, cuidando da parte administrativa. Ele nem sequer tem tato para lidar com o cliente. Se ele não tem tato para lidar com o cliente, como é que ele pode contratar alguém que vai lidar com o cliente? Ou seja, nós estamos tão preocupados com as nossas empresas que a gente esquece o mínimo. Né? E isso é uma coisa muito séria. Ok? E não adianta eu contratar muitas vezes uma psicóloga para contratar alguém. Porque às vezes ela pode conhecer a parte psíquica da pessoa, mas a motora muitas vezes não. E também eu não posso atrelar um atendimento somente a parte de atitude. Eu tenho que ter também uma parte de habilidade, uma parte física para esse atendimento, ok? Então eu tenho que me preocupar com esses detalhes quando eu vou contratar alguém, porque é o representante da empresa perante o cliente. Se eu fizer uma perguntinha bem besta, bem boba, né? Quantos de vocês, quando vão a um restaurante,
conhecem o dono. Vocês, por trabalharem com isso, possivelmente vocês conheçam uma gama de pessoas, uma gama muito grande de pessoas. Então, quando você vai no hotel, você já sabe, conhece o gerente. Quando você vai no restaurante, você conhece. Mas se eu perguntar para a maioria da população, menos de 1% dos clientes que vão ao restaurante conhecem o dono. Menos de 5% conhece o gerente. Uns 20% conhece o maître, porque sempre é uma pessoa que está presente e tem uma roupa diferenciada. Mas 80% dos clientes que vão ao restaurante nunca viram a cara do dono, nunca viram um maître, nunca viram um gerente e possivelmente nunca conversaram com o maître. Com quem eles conversam? Com o garçom, com o atendente, aquela pessoa que está ali tete a tete. Também vou falar uma estatística que vocês já devem conhecer, né, com relação ao sucesso e o insucesso de um restaurante. Tá? 60% do sucesso ou do insucesso de um restaurante está na mão do atendente. Eu diria até mais. Por quê? Porque é ele que representa a empresa perante o cliente. Muitas vezes o restaurante ou o dono começa a perceber que a coisa está indo mal quando começa a diminuir o movimento. Mas quando ele percebeu, o cliente já foi embora. E para ele trazer esse cliente de volta é muito difícil. E muitas vezes o foco está nesse atendimento. E não adianta depois ele melhorar, porque o cliente não dá a segunda chance. Em restaurante nós temos uma chance de causar uma boa primeira impressão. Não temos duas. Até pela quantidade de lugares e diversidade que nós temos. Ok? E clientes como eu, por exemplo, que fui mal atendido nessa padaria, eu não reclamo. Eu simplesmente saio e não volto. E como a mim, existem muitos. Ok? Ou seja, eu não dou a oportunidade das pessoas mudarem ou melhorarem. Tá? Eu não mostro para elas que elas estão errando. Eu simplesmente não vou, porque eu tenho outras opções. Eu não preciso me desgastar com isso. E isso é um entrave muito grande, porque normalmente nós não gostamos das pessoas que reclamam. Nós gostamos das pessoas que elogiam. Mas as pessoas que reclamam, elas dão a oportunidade de nós melhorarmos. Ok? Portanto, eu tenho que estar preocupado com isso. Tá? Outro fator que me chamou muita atenção dentro desse meu atendimento, atendimento que fizeram comigo na padaria, é que nós corremos atrás do cliente e gastamos muito com divulgação para trazer ele para a nossa empresa. Só que quando ele está lá, a gente não consegue fazer nada com ele. Vou pegar um hotel. Quem aqui trabalha em hotel? Qual o passo no hotel que vocês trabalham? Quantos hóspedes cabem lá dentro? 350. Eu consigo colocar 400 pessoas? Depende, mas com muita dificuldade. Correto? Então eu tenho um limite físico no hotel. Cabe 350 pessoas. Tá? Agora, eu imagino que custe quanto uma diária do hotel? Bem... casal, 300 reais. Vamos dizer, 300 reais no casal. Ou seja, num dia de 24 horas... essa pessoa vai ficar lá dentro e vai gastar 300 reais, correto? Só que nesse dia todo, nessas 24 horas, ela tem várias necessidades, correto? Mas ela tem duas necessidades primordiais na vida dela em 24 horas. Quais são? Duas. Dormir a gente está pago, porque os 300 reais dá o direito dela dormir e tomar o banho. Mas nem sempre dá o direito dela comer e beber, então ela vai sentir fome e sede. Correto? Ou seja, eu tenho um cliente que eu não consigo aumentar a quantidade de gente lá dentro. Ou seja, para eu conseguir aumentar o meu faturamento, eu tenho que fazer o quê? Fazer com que esse cliente consuma mais do que os 300 reais que ele já pagou para ficar 24 horas lá dentro. Perfeito? Eu tenho que fazer com que a equipe toda tenha incluído que ele tem necessidade, que ele não sabe. Tá? Ou seja, eu tenho que estimular que ele gaste mais do que o mínimo que ele poderia gastar. Só que se ele gastar 600 e aquilo não estava no orçamento dele, a próxima vez que ele for pensar em se hospedar na região, ele já não vai procurar o seu hotel, porque ele é muito caro, ele vai buscar o outro. Ou seja, eu me preocupei com um detalhe, aumentar as vendas, mas eu não me preocupei com a satisfação dele. E o grande mal nosso é quando a gente pensa em vendas. Normalmente um restaurante, isso eu vejo todos os dias,
O dono do restaurante quer aumentar vendas. Ou ele cria promoção, um produto qualquer, e vai fazer todo mundo vender. Vai lá e fala, ó, quem vender mais vinho tal, vai ganhar uma garrafa para levar para casa. Quem vender mais prato tal, vai ganhar um prato para experimentar. Quem vender mais na semana, vai ganhar um prêmio. Ok? E aí as pessoas vão que nem loucas querendo vender. Achando que a venda é medida por quantidade. Ao passo que nós temos que nos preocupar que uma boa venda, ela tem que ser vista por diversidade. Porque se a gente pensar no objetivo de um restaurante é um estabelecimento comercial que prepara e serve refeições. Teoricamente, o objetivo do restaurante seria o quê? Vender, preparar e servir refeições. Só que os nossos clientes, quando vão ao restaurante, eles não têm o mesmo objetivo. Vocês já pararam para pensar? Por que vocês vão ao restaurante? Por que nós vamos ao restaurante? Quem me dá um motivo? Variedade. Para comer? Se nós fizéssemos uma enquete e perguntássemos para os clientes por que vocês vão ao restaurante, em quinto lugar está comer e beber. Quinto. Antes de buscar comida e bebida, o que os clientes buscam? Status. Muito bom. Ou seja, digamos que aqui em Atibaia tem um restaurante Bambambam. Eu sou morador daqui e eu quero me posicionar na sociedade de Atibaia. Tá? Eu vou nesse restaurante Bambambam não porque lá tem a melhor comida e nem porque lá tem o melhor atendimento. Eu vou lá porque eu quero ser visto. Porque as pessoas com quem eu quero me posicionar vão passar ou vão estar lá, vão olhar e falar, ó, o Correia está bem. Está bem aqui, ó, está no Bambambam. Muitas pessoas vão por status. Ou de repente eu frequento uma sociedade e abri um restaurante ultramoderno, um atendimento super diferenciado, um cardápio super bonito, enfim. Aí eu vou lá, os meus amigos começam a conversar e falar sobre o restaurante, e eu não conheço. No dia seguinte eu vou lá. A próxima reunião eu tenho conversa, motivo para eu falar. Eu não estou preocupado com a comida e com a bebida, eu só quero ir lá para conhecer, ou eu quero mostrar que eu estava lá. Isso é o motivo. Qual o outro? Conforto, comodidade. Ok? Tanto é que se eu tiver um hotel dentro aqui da cidade, e esse hotel tiver incluso na diária café da manhã, o cliente pode optar almoçar e jantar em qualquer lugar. Mas no dia que estiver chovendo, a captação de almoço e jantar vai ser muito maior, porque se ele está dentro do hotel, ele não vai sair numa chuva, no frio, para outro lugar, ele vai ali. Mas se tiver um tempo bom, ele vai procurar outras oportunidades, outros lugares, correto? Ele vai nesse hotel mais por comodidade. Se eu estiver na minha casa nos domingos, quase sempre eu vou num restaurante. Porque eu sei que a minha esposa vai falar, vamos num restaurante? Por que a minha esposa resolve ir no restaurante no domingo? Para não fazer e lavar a louça. Claro que eu lavo a louça para ela, de livre e espontânea vontade, mas ela tem que fazer. Ou seja, ela opta por um restaurante por comodidade. Eu adoro futebol. Como eu já sei que ela vai falar, eu já procuro um restaurante que tenha telão ou televisão, para eu poder sentar e assistir ao futebol. Eu não estou preocupado com comida e bebida e nem serviço, eu quero futebol. Tá? Ela está preocupada com comida e bebida. Eu não. Os nossos objetivos são diferentes dentro do restaurante, mas o objetivo do restaurante é um só. Digamos que... Qual é o nome? Você? Sérgio. O Sérgio tem uma empresa e ele quer fechar um negócio com o Cristiano. Se o Sérgio chamar o Cristiano para ir na casa dele, na empresa dele, o Cristiano vai preparado. Ele vai com uma sacolinha cheia de pedra. Ele vai sabendo tudo que o Sérgio vai falar e vai ter resposta para tudo. Para eles fecharem um negócio é muito mais difícil. O Sérgio, como uma pessoa experiente, ele faz o quê? Ele convida o Cristiano para ir num restaurante. Correto? Por quê? Porque no restaurante, o Sérgio pode pedir um vinho para acompanhar a refeição, que cabe perfeitamente. E esse vinho, sou de Piracicaba, tá? Ele vai desbaratinar a atenção do Cristiano. É mais fácil para fechar um negócio. No restaurante vão ter outras pessoas, o Cristiano já dispersa. Com isso, o Sérgio consegue atingir o objetivo dele mais rapidamente. Mas você já imaginou se eu, garçom, estou preocupado nas vendas em quantidade
e não na qualidade, possivelmente o Sérgio vai pedir esse vinho e toda hora eu venho com uma garrafa para completar o copo dos dois. Toda hora eu venho com uma garrafa para completar. Quando o Sérgio começa a desenvolver uma conversa, eu chego e completo. Cada vez que eu chegar, eu tenho que parar. Ou seja, ele não consegue desenvolver uma conversa. E quando está na hora de fazer o sim, de aceitar ou fechar aquele negócio, eu chego com o cardápio. Com licença, senhores aceitam a sobremesa? É nesse minuto que o Cristiano vai pensar em tudo aquilo que o Sérgio falou. Que ele já estava quase dizendo sim. Porque eu atrapalhei o foco, o objetivo do Sérgio, que era fechar o negócio. Eu me preocupei com o lucro do restaurante. Ok? E quantas vezes a gente encontra isso no dia a dia? Porque as pessoas, elas não estão preocupadas com o objetivo do cliente, elas só estão preocupadas com o objetivo dela. Muitas vezes forçada pelos próprios gerentes ou médicos, ou próprio dono, a vender, mas não se preocupando com a qualidade da venda. Dificilmente alguém imagina que é melhor eu vender uma água todo dia do que eu vender um vinho uma vez só na vida e nunca mais e perder o cliente. Ou seja, o objetivo do restaurante não deveria ser o que normalmente se é, gerar lucro, porque, obviamente, se você conseguir embutir na cabeça dele que o garçom é um dos poucos profissionais que pode fazer o seu salário, desde que o dono, o proprietário e o gerente sejam honestos com aquele 10% que é dividido, rateado, se existe, tá? Ele pode aumentar o salário. E se ele aumentar o salário dele, obviamente que o ganho, a receita do restaurante também vai aumentar automaticamente. Tá? Por isso que é muito importante nós criarmos essa mentalidade. Tá? Normalmente uma empresa que tem um produto, ela investe muito nos seus vendedores. Tá? Eu não entendo por que os restaurantes não investem no principal bem que ele tem, que é os vendedores. Ok? Porque quem pode aumentar a receita do restaurante? A quantidade de pessoas que eu tenho. Mas para eu trazer mais gente, como nós já falamos, é muito difícil. Agora, se aquelas pessoas que estão ali consomem mais, obviamente que a receita vai aumentar. E a pessoa já está ali. E todos nós temos necessidades. Lembrem, todo cliente é inseguro e indeciso. Ele não sai de casa sabendo o que ele vai comprar, o que ele vai comer, o que ele vai beber. Ele vai escolher na hora. E às vezes até sai de casa já sabendo o que você vai pedir e o que você vai beber. Comer e beber. Só que na hora, dependendo da atitude de quem te atendeu, você até muda a tua opinião. Ok? Mas para isso as pessoas têm que estar muito bem treinadas, porque isso é treino, valorizadas, tá? Ela tem que sentir um retorno disso, tá? Ela tem que sentir uma motivação para ela fazer, senão ela não vai fazer. Então lembre-se, se você trabalha com isso, você tem uma equipe de garçons, primeiro, ele precisa saber fazer, e aí tem que ensinar, ele não vai aprender sozinho. Depois, ele tem que ser valorizado, e ele tem que sentir uma necessidade em fazer aquilo, senão ele não vai fazer, tá? E essas três coisas dependem só de vocês. Ok? Bom, já estão ali, faz 10 minutos que já estão me direcionando para parar, tá? O assunto é muito mais longo que isso, mas eu espero que realmente vocês percebam que, às vezes, nós sabemos o que precisa, mas muitas vezes não sabemos como fazer, ok? Mas façam alguma coisa, tá? Porque quem sempre faz o que sempre fez, sempre terá o que sempre teve. Ok? Obrigado. Bom dia.